Brasil registrou hoje, até o início da tarde, agora 1h, 58.927 mortes pela Covid-19. O número de infectados chega a 1.383.678. A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, confirmou hoje que o prefeito Arthur Virgílio Neto está com Covid-19 e ele foi internado na UTI de um hospital particular. Por causa desses números da pandemia, os brasileiros estão impedidos de entrar nos países que compõem a União Europeia. O anúncio foi feito hoje num comunicado à imprensa e pelas redes sociais. O Conselho Europeu publicou a lista de países que terão a entrada liberada a partir de amanhã. Da América do Sul, como vocês podem ver, apenas os uruguaios poderão viajar para o bloco. O Conselho usou critérios técnicos, como o número de infectados por 100 mil habitantes. Os norte-americanos também estão barrados. Essa lista aí que vocês estão vendo vai ser revisada a cada 14 dias, a cada 2 semanas. Daí a gente pode ver, está dentro da lista a Austrália, que tem uma situação bastante controlada da Covid-19, Canadá, o Japão, Marrocos, Nova Zelândia, que também tem uma situação bem controlada, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia e China. Então, esses são alguns dos países que terão entrada liberada agora no bloco na União Europeia. A China suspendeu a importação de carne brasileira por causa da Covid-19. 3 frigoríficos tiveram contratos suspensos temporariamente porque registraram um número alto de funcionários infectados pelo novo coronavírus. A China passou a monitorar o fornecimento e os fornecedores de todo o mundo depois que um novo surto da Covid-19 foi registrado nas imediações de Pequim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mundo está longe de controlar essa pandemia do novo coronavírus. Isso conforme uma análise do diretor da organização. Essa análise foi feita ontem à noite em Genebra, na Suíça. Vamos ouvir. But the hard reality is, this is not even close to being over. Although many countries have made some progress, globally, the pandemic is actually speeding up. Ainda sobre a Covid-19, olha só, 47% dos brasileiros dizem ter muito medo de serem infectados pelo novo coronavírus. A informação é do Datafolha, que ouviu 2.016 pessoas por telefone nos dias 23 e 24 de junho. De acordo com a pesquisa, 51% dos entrevistados disseram que, por causa da epidemia, só saem de casa quando é inevitável. O Instituto também perguntou como os brasileiros, de um modo geral, estão em relação à pandemia. Daí, 58% responderam que estão menos preocupados do que deveriam. 20% preocupados na medida certa, e esse é o mesmo índice dos que responderam que se consideram mais preocupados do que deveria. E 2% não souberam responder. Em meio a esse cenário da pandemia, o Brasil registrou em maio uma alta de 12,9% no número de desempregados. De acordo com o IBGE, foram perdidos quase 8 milhões de postos de trabalho no último trimestre. Uma outra notícia bastante importante nesse cenário: Jair Bolsonaro deve anunciar hoje a renovação do auxílio emergencial. O Congresso continua firme na proposta de manter as parcelas de R$ 600. Caso anuncie um valor menor, daí o governo vai ter que enviar essa proposta para votação novamente. Se ficar nos R$ 600, daí não é necessária essa aprovação. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Silvio Catiabava, que é sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Como vai? Tudo certo, Silvio, tudo bom. Silvio, eu queria que você comentasse um pouco essa situação, principalmente em relação a esse momento que passamos de desemprego, do auxílio podendo não ser renovado com os R$ 600, e a gente também trazer para essa análise um pouco da situação na França, porque olha só o que acontece na França. O presidente Emmanuel Macron anunciou ontem investimento de 15 bilhões de euros para promover a economia sustentável. E essa medida foi anunciada
um dia depois de candidatos do Partido Verde terem obtido aí um desempenho histórico nas eleições municipais. Então, de certa forma, isso mostra um encaminhamento para um futuro diferente, talvez. E é sobre isso que a gente, inclusive, tem que começar a pensar desde já, porque a pandemia está aí, a gente precisa pensar no que vai ser daqui para frente, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa situação. Olha, é verdade. Nós estamos vivendo agora um momento assim que ainda não se desenhou com muita clareza a dimensão, vamos dizer assim, do estrago na economia que a pandemia está promovendo. No nosso, né? Porque, por exemplo, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, projeta uma queda de 9,3% do PIB da América Latina como um todo. Possivelmente, a nossa queda vai ser maior que isso, né? E esses quase 8 milhões de desempregados novos que foram constatados nesse trimestre se somam já aos 12 milhões e 600 mil que já estavam desempregados, e isso deve puxar o nosso índice para alguma coisa como 25% de desemprego, acho que até o final do ano, não é? Nós temos situações, por exemplo, como 17 mil estabelecimentos de beleza demitiram 40 mil funcionários, quer dizer, ainda não apareceu todo o estrago, né? E aí se torna cada vez mais importante o comportamento do governo em relação à economia. Esse papel do Congresso, tentando manter os R$600, é muito importante, porque, de fato, esses R$600 ainda não são nem suficientes para garantir a compra do bujão de gás, a comida que é precisa ter na mesa, né? E, de fato, quer dizer, é preciso também avaliar o quanto o governo está empenhado em se comprometer na ajuda para os pobres, porque ele já soltou 398 bi no combate à Covid, mas 342 foram para as empresas, para ajudar as empresas a superarem esse momento. 52 foram destinados aos trabalhadores. E mesmo assim, esse dinheiro ainda não foi solto todo ele, liberado. Apenas uma parte, menos da metade, né, já foi encaminhado e já foi gasto. Então, essa questão da economia está associada, inclusive, à crise da Covid. Nos Estados Unidos, a crise da Covid está tendo um repique, está ficando mais brava. No Brasil também. São os dois governos populistas, vamos chamar assim, que promovem as concessões de rua, que aceitam a pressão dos empresários para abrir o comércio e liberar o funcionamento normal de uma sociedade que não está vivendo uma situação normal. Está vivendo uma pandemia que está cobrando muitas mortes, não é? E, de fato, quer dizer, essa pandemia também, se a gente olhar as eleições na França, as eleições municipais que ocorreram agora, né, a pandemia chamou a atenção de todo mundo, porque 7 das 10 maiores cidades da França elegeram ecologistas, elegeram partidos que se comprometem com o verde. No caso de Paris, em aliança com a prefeita socialista que se reelegeu. Mas, de toda maneira, está patente pelo comportamento do eleitorado francês que a questão ambiental veio com muito peso e vai ficar, né? Já aqui no Brasil, a situação das eleições municipais, embora ainda esteja em discussão, deve ser consolidada a votação em novembro, em 2 turnos para aqueles municípios com mais de 200 mil habitantes que precisarem disso, estão tendo pressões de vários lados. Há prefeitos, por exemplo, que estão fazendo a pressão para se manter em outubro as eleições, porque eles querem usar a máquina pública para garantir a sua reeleição e evitar que os candidatos oponentes tenham mais tempo de fazer suas campanhas. Isso não é à toa, porque, veja, eu andei olhando os dados. O PMDB, por exemplo, em 2016, elegeu 1.028 prefeituras. O PSDB, 793. Isso em 2016. Em 2018, o PMDB teve 1,2% das eleições presidenciais, dos votos, e o PSDB 4,6%. Quer dizer, praticamente eles desapareceram como protagonistas da cena política no Brasil, né? E essas prefeituras que ainda estão em seu poder são uma
preciosidade nesse momento em que o seu capital político está tão baixo. Então, é também por isso que os prefeitos que já estão no governo e que querem ser reeleitos, estão insistindo para que as eleições se mantenham em outubro. É uma situação muito impressionante, porque eles estão olhando a sua reeleição antes da saúde pública. Porque a proposta de adiamento das eleições tem base numa comissão científica que diz, de médicos, de pesquisadores, que dizem assim, não dá para facilitar relaxando o confinamento e achando que estamos voltando para a normalidade. E, no entanto, esses prefeitos estão fazendo isso, estão querendo colocar as pessoas em risco para garantirem a sua reeleição. É muito impressionante isso aí. Aliás, Silvio, é um pouquinho sobre isso tudo que vocês conversam hoje no programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar aqui na TVT às 9h45 da noite, né? De fato, né? Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o que vai ser a nossa vida depois do Covid-19, ou mesmo se o Covid-19 se prolongar. Quais as mudanças, o que nós temos em vista, e também vamos falar um pouco da organização, vamos dizer assim, de uma frente Brasil, de defesa do Brasil e da vida, que se constituiu e foi lançada na segunda-feira passada, que é uma coalizão importante de entidades da sociedade civil que finalmente começaram a se posicionar de uma maneira mais incisiva nessa conjuntura, pedindo as mudanças necessárias e pedindo a saída do Bolsonaro. Então, nós vamos discutir a Covid, o seu impacto na sociedade e como a sociedade está começando a reagir para se defender dessa pandemia e desses desacertos do governo federal. Ô Silvio, deixa eu fazer mais uma última pergunta. Quando você fala nessa reação da população, nas urnas, você acha que haverá uma reação como foi na França? Você acha que é uma tendência o que aconteceu na França, das pessoas passarem a votar tendo uma maior preocupação com o meio ambiente? Você acha que a gente pode analisar dessa maneira? Eu acho que o meio ambiente é uma questão cada vez mais importante na nossa agenda também. A denúncia da devastação da Amazônia e o impacto que isso tem, porque inclusive a liberação dos vírus que estavam contidos na natureza, ela se deve a essa devastação. Se a gente não tivesse feito as devastações de uma escala planetária, esses vírus estariam contidos no lugar em que eles existem, né? Então, eu acho sim que a questão ambiental vai ser importante, mas eu penso que não temos ainda um perfil de partido político, embora a gente tenha o Partido Verde, né, mais comprometido, vamos dizer assim, com uma agenda de transformações. Não se trata de suavizar o impacto, vamos dizer assim, da devastação e dessa política de destruição do meio ambiente que é gerada pelo automóvel, pela poluição dos ônibus, pela forma de como a gente maneja resíduos sólidos, pelas indústrias poluentes, pelo agrotóxico, enfim, tem um monte de elementos nisso, né, que vão ser equacionadas nesse momento. Então, eu penso que no Brasil a questão está presente, mas ainda não há, vamos dizer assim, uma instituição política, um partido que tenha abraçado essa proposta na sua radicalidade, com toda a importância para poder sensibilizar esse público que está aberto para ouvir uma mensagem por aí. Bom, tomara. Silvio, muito obrigada pela participação. Lembrando que o Le Monde Diplomatique Brasil vai ao ar hoje, então às 9h45 aqui na TVT, todo mundo convidado para assistir. Um beijo, Silvio, até semana que vem. Beijo, até semana. Não percam o programa de hoje.